tarde, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que nos assistem. Eu sou a missionária Ivanilde Ferreira e hoje estamos aqui com a parte 2 do nosso tema Escala de Valores Cristãos. Deus, família, trabalho e igreja. Na parte 2, estaremos enfatizando o trabalho nessa escala de valores para Deus e finalizando com a igreja. Na semana passada, o meu digníssimo amado já mencionou bem enfatizado que nessa escala de valores nós precisamos estar atentos primeiramente à prioridade número 1, Deus, acima de tudo e acima de todos. Deus está absolutamente acima de tudo e nós precisamos ocupar primeiramente a nossa vida com Ele. Seguindo essa escala, damos assim continuidade para a família em segundo lugar. Instituição prioritária de Deus, onde Deus abençoou, o que Deus abençoou, o que Deus assim instituiu e que tem cuidado até aqui. Por isso que o inimigo não tem descansado, porque sabe que aí está a maior preciosidade para Deus. Pois bem, na escala de valores cristãos, nós podemos entender que muitas são as pessoas que vivem equivocadas ou que vivem de maneira desorganizada ou desordenada ainda no que se trata desses valores. Haja vista que muitos acabam deixando aquilo que é urgente e passe tomando lugar daquilo que é importante. E você? Como que está aí na escala de valores para Deus? Você tem realmente colocado aquilo que é urgente no seu devido lugar e importantemente dado aquela devida valorização, reconhecimento do que necessário é para que se torne um lugar na sua vida como na escala de valores cristãos? Pois é, o que muito espanta a muitos, ou pelo menos a maior parte da população, é com relação a essa escala. Deus, família. E em terceiro lugar, trabalho. Estaremos enfatizando a partir de agora que na escala de valores cristãos, o trabalho deve se encontrar em terceiro lugar e não em primeiro ou em último. Mas antes, você que ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Tenho certeza que você vai ter somente o que ganhar com isso. Se você já está inscrito, então compartilhe, anuncie, avise. Chama seus amigos, seus vizinhos, chama seus familiares e mostre que existe um canal aí no YouTube, Ministério Uma Só Carne, 2 igual a 1, que está lutando pelas famílias com vocês. Dê seu like, faça seus comentários. Diga como é que estamos chegando aí até aí. Como é que está a imagem? Como é que está o som, o áudio? E a importância desse texto, desse tema aí para você? Lhe diz alguma coisa? Então chega para cá que nós vamos compartilhar desse aprendizado para fortalecimento e edificação de muitos lares e famílias que já têm se restaurado graças à participação deste canal no YouTube e a palavra de Deus acima de tudo. Meus amados, é importante e impressionante nós entendermos que a facilidade com que levamos aos extremos a questão do trabalho. De um lado,
temos na igreja pessoas que são viciadas. Eu disse viciadas em trabalho. E cujas vidas não estão em ordem, pois desrespeitaram a escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. De outro lado, temos aqueles que relegaram ao trabalho e o último lugar na escala de valores. Ou que nem mesmo colocaram esse item trabalho em suas prioridades. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que existem pessoas que o trabalho é a primeira coisa no mundo, na vida para ela? E existem pessoas que o trabalho é como se nem existisse para aquela pessoa? Veja bem, quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que um descrente, e isso está em 1 Timóteo 5,8, já foi muito bem passado pelo meu digníssimo, está falando no contexto sobre o sustento material, sobre a provisão das necessidades físicas também. Como você vai buscar manter as necessidades físicas prioritárias, urgentes e necessárias da sua vida, se você não tem de onde tirar? Se você não quer trabalhar, ou se você coloca o trabalho acima até de Deus. Um cristão que não leva a sério o trabalho a ponto de deixar a sua família passar necessidade está violando dois valores importantíssimos que vêm logo depois de Deus. O trabalho é uma ordem bíblica. É o meio de o homem sustentar sua casa e viver dignamente. Além do mais, o trabalho dignifica o homem, o ser humano. Por meio do seu ganho, ele também pode servir ao reino de Deus e também ao necessitado. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, pois que tenha com que acudir ao necessitado. Como você pode estar ajudando o próximo? Quem é o seu próximo? A palavra do Senhor diz primeiro os de casa, da família. Mas é necessário oferecer algo. O que você tem para oferecer? Ei, eu digo uma coisa, que ninguém tem tanto que não possa sentir, que possa ser ajudado. Mas também ninguém pode dizer que não tem nada que não possa ajudar o outro. Mas é necessário se dispor. E a honestidade, a sinceridade em que o coração do homem é visto por Deus é que faz a diferença. Deus se agrada de pessoas dignas do seu trabalho. Deus se agrada de pessoas honestas e fiéis a Ele. E quando nós demonstramos que somos honestos e fiéis ao Senhor, Ele recompensa 100 vezes mais, biblicamente falando. A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente, fora do plano divino. Vamos conferir em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 a 12. Vou ler apenas o primeiro trecho, a parte A do versículo, para a gente não fazer ou tornar esse vídeo muito extenso. Mas é necessário que venhamos consultar a palavra do Senhor. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Existem pessoas que o trabalho é se meter na vida alheia. É passar o dia e a noite preocupado com o outro, não em sentido de ajudar o outro, mas com a vida que o outro está levando. Querido, querida, o mandamento de Deus é claro. Precisamos trabalhar para garantir o nosso sustento. Isso está desde o começo do que o mundo é mundo. Não deve ser sustentado aquele que não trabalha.
Deus tem dado talentos a todos. Você precisa descobrir qual o talento que Deus lhe deu e usar esse talento em seu favor. Cada homem tem a obrigação e responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isso não apenas o proverá quanto às suas necessidades, mas ocupará corretamente o seu tempo, livrando-os de outros problemas. Até Paulo se orgulhava de não ter sido um peso para ninguém e de suas próprias mãos seu trabalho terem se provido para o sustento. Atos 20, versículo 34. Paulo tinha uma profissão. Ele era fazedor de tendas. E se orgulhava disso quando chegava nos lugares fazendo missão. Então, queridos, mesmo quando Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, o que também é trabalho, devo enfatizar isto aqui, deve-se ter a sensibilidade de reconhecer que em determinados momentos, devido à falta de recursos, não há nada de errado em trabalhar secularmente, até que a condição de sustento mude. Foi isso que aconteceu com Paulo em Corinto. E é isso que acontece também com muitos ministros que eu conheço, inclusive o meu amado pastor Cícero. Ele faz material de limpeza, modéstia à parte, muito bem procurado, de grande qualidade, vende para o mercado de trabalho e transforma esse produto, esse talento, esse dom que Deus deu a ele, num trabalho secular para ajudar tanto na casa quanto na obra de Deus. Isso é exemplo e inspiração para muitos que precisam entender isso. Alguns estudantes também sabem que colocar os estudos nessa escala é necessário, porque estudo é trabalho. Se você estuda, meus queridos alunos, vocês têm uma profissão, estudantes. E nessa profissão de estudante, vocês precisam dar o melhor e fazer o melhor, para que se tornem, no mercado de trabalho, um profissional digno do seu trabalho. Recadinho da professora Ivanilde aí para vocês, queridinhos, que estão no final do ano, chegando aí querendo aquela ajudinha, aquela passadinha de mão na cabeça. Quarto lugar na escala de valores de Deus, para Deus, nos cristãos. Para muitos parece falta de espiritualidade deixar a igreja depois da família e do trabalho, mas esta é a forma correta de encarar nossas prioridades. A igreja deve vir somente em quarto lugar. É surpresa para muitos, não é? Onde a maioria de nós muitas vezes colocamos na escala primeira. Mas, na escala de valores cristãos, para os cristãos, Deus e família. Depois, trabalho, nunca colocando o trabalho em primeiro lugar. Trabalho em terceiro lugar, mas nunca usando o trabalho como desculpa para não estar na igreja. Ainda que ela seja ou esteja no quarto lugar das nossas prioridades. Mas note que estamos falando de valores em sua ordem, por favor. E não sobre a escolha de quais destes fatores terão lugar em nossas vidas. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não devo escolher qual desses fatores, dessas ordens eu tenho que colocar na minha vida. Eu estou falando nos valores que devidamente organizados, ordenados, devem seguir nessa pirâmide. Todos eles devem ter lugar em nossas vidas. O fato de a família vir antes que a igreja não me dá direito de não ir à igreja. Atenção você que deixa de congregar, que deixa de estar fazendo a sua obrigação de devoção, de estar na casa do Senhor adorando a Deus, para estar dando passeadinhas com a família. A família é prioridade, está em segundo lugar. A igreja é uma das prioridades, está em quarto lugar. Mas isso não lhe dá direito de você deixar de estar nos cultos, deixar de estar na casa do Senhor para organizar passeios e deixar de cultuar a Deus. Porque primeiro
Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entendem? Muitas pessoas não vão aos cultos ou às missas, porque eu estou falando aqui para pessoas cristãs, sejam elas evangélicas ou católicas. Muitas não vão à casa de Deus para passear com a família. E isso está errado. Eu estou dizendo que está errado, biblicamente falando. Devemos ter, sim, tempo para os nossos familiares, mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com outros valores e com o horário das nossas devidas obrigações. No cultuar a Deus. Hebreus 10:25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então Jesus está voltando e não tardará. Cuidado, olha o que está em volta. Avalie, é necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja. Não apenas porque ali é reedificado e fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de andarmos debaixo da cobertura espiritual. Precisamos uns dos outros, precisamos do relacionamento com os irmãos, e a Bíblia diz que o que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, versículo 1. Então não se isole em casa. Não diga que está congregando sem ir à igreja. Não deixe de adorar primeiramente a Deus e colocar o trabalho em primeira opção da sua vida. Não faça o ativismo religioso tomar conta e fazer com que a obra de Deus seja prejudicada e a sua vida seja uma vida insana e insensata. Ativismo religioso nada mais é do que preencher o tempo com atividades religiosas, que nem sempre significa que você está fazendo a obra de Deus. Quantas pessoas também estão colocando o ativismo e o ministério para tapar um buraco, mesmo sem ter qualquer experiência ou maturidade espiritual. Eu deixo o meu recado aqui. O ministério Uma Só Carne, 2 igual a 1, deixa um recado aqui. Se dermos o valor devido a cada uma das atividades que precisamos discutir e fazê-la ser aplicada na prática, Deus, família, trabalho e igreja necessariamente nesta ordem, mantendo-as e respeitando-as nessa ordem da escala ou na escala de valores em nosso dia a dia, eu garanto, deixaremos de ter muitos dos problemas que já nos têm incomodado e que incomoda até hoje. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que reflitam, que se não assistiram a parte 1 desse trabalho, a pirâmide da escala de valores cristãos, acesse o canal, ouça atentamente o que nós trazemos aqui da parte de Deus para que você possa ter uma vida equilibrada, ajustada à luz da Bíblia, fazendo sim as prioridades se tornarem necessárias, mas também vivendo uma vida com Deus e obviamente com todos que estão em sua volta. Se relacionamento é isso, então primeiro Deus e as demais coisas. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, se não deram no início do vídeo, dê agora. Faça seu comentário. Beleza? A gente se vê e até lá.